Olá, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem. Obrigada por estarem aqui comigo. Dou as boas-vindas a todos vocês. Bem-vindos à nossa Casa na Arte. Pode entrar. Eu sou Vanina Sigrist e hoje estou aqui para conversar com vocês sobre os sucessos desse canal. Eu escolhi os 3 vídeos com o maior número de visualizações que chamaram a atenção do público e que provavelmente estão então considerados aí como os mais interessantes, os mais atraentes, não sei bem por qual motivo, mas eu gostaria de falar um pouquinho a respeito de cada um. Eu tenho aí a minha, predileção também, claro, gosto muito das 3 propostas. Foram vídeos também que ficaram, acho que bem filmados ou bem editados, enfim, porque nem sempre a gente acerta. Às vezes a gente não está num bom dia, às vezes o tempo não contribui, a iluminação fica difícil, porque eu desde o início do canal sempre quis fazer em ambientes externos, quis usar a varanda, quis ficar aqui em meio às minhas plantas, enfim. E é um ambiente cuja iluminação eu não consigo de forma alguma controlar. Pela manhã pega muito sol, agora nesse horário à tarde quando eu gravo, muitas vezes tem uma claridade também chata que atrapalha, eu acabo tendo que posicionar a câmera sempre contra essa luz, enfim. Então, esses vídeos, nem todos inclusive que eu vou mencionar aqui, esses 3 vídeos mais assistidos, aí que parecem ter feito mais sucesso, não foram todos gravados aqui, inclusive, vocês vão perceber que o cenário muda, o cenário varia. Então eu vou começar a falar um pouquinho de cada um deles. Foram vídeos especiais para mim, eu acho que são autores, aí, artistas, bem interessantes, que têm um trabalho, os 3, assim, num certo sentido bem artesanal e bem poético, bem feminino, mesmo não sendo somente artistas mulheres. Isso não tem nada a ver. Então vou falar um pouquinho, de cada um deles aqui para a gente relembrar. Isso já marca a história do canal, apesar de pouquíssimos meses de existência. Ele existe desde novembro do ano passado, de 2020, mas de qualquer forma é uma forma já da gente guardar uma memória, recordar um pouquinho e também sentir a aceitação de vocês, temas que vocês mais gostem, nomes que chamem mais atenção, enfim, eu não sei bem qual o motivo do sucesso desses vídeos, mas eles têm um número de visualizações bem mais alto em relação a outros, então gostaria de falar um pouquinho deles, porque assim eu faço o convite para quem não teve tempo de assistir esses vídeos agora, mesmo que seja aí em retrospectiva. Os vídeos aqui no canal saem, para quem me acompanha desde o início, e tem muitos que são fiéis aqui, seguidores, 2 vezes na semana, sempre às terças e sextas. Eu fico pensando às vezes que é pouco conteúdo, que eu queria gravar sempre, gravar todo dia, mas eu me divido em muitas outras tarefas na minha rotina, então eu também não consigo ter assim uma frequência, de gravação e de edição tão alta. Mas às vezes eu também penso que não é tão legal tanto conteúdo, porque existem muitos outros canais, vocês podem acompanhar, claro, e eu acho que a gente também chega a uma certa exaustão às vezes. Eu vou aparecer sempre aqui, eu vou acabar me repetindo, falando só das coisas que eu gosto, enfim, não que falte assunto, porque na arte nós temos tantas experiências, tantas possibilidades, e é uma história, uma tradição já muito longa, de séculos e séculos. Então, se a gente remontar toda essa linha do tempo, a gente vai conseguir encontrar, sim, muitas obras, muitos nomes, muitos projetos que são bem legais e que poderiam ser comentados, mas eu acho que uma frequência também altíssima faz com que isso se perca, porque eu sei que vocês, alguns já têm até me falado, não assisti o vídeo de sexta ainda, pretendo assistir no fim de semana, tá aqui guardadinho, eu não esqueci não. Quer dizer, então por enquanto a gente vai manter essa frequência, mas a gente já tem várias ideias novas para o canal, não necessariamente só vídeos, mas a gente já está pensando em algumas coisas diferentes para intercalar com os dias em que não aparecem esses vídeos com as minhas resenhas. Então aguardem aí as próximas novidades, sintam-se sempre em casa, que é um pouco o nosso intuito aqui. E agora eu vou começar a falar então da terceira posição.
tá? O terceiro colocado aí nesse top 3 que eu organizei aqui. Então, o terceiro colocado, que tem um número de visualizações aí relativamente alto em relação aos outros vídeos, é o vídeo em que eu apresentei um livro muito charmosinho de Raymond Queneau, que é um poeta, contista francês, publicado na década de 40, que é o Exercícios de Estilo. Eu mostrei até a minha edição original, porque eu li em francês o livro, fiz a leitura de um trecho aqui para vocês e apresentei um pouquinho a proposta do Queneau nesse livro. É um livro matemático, num certo sentido, é um livro muito combinatório, porque ele parte de um enredo bem básico e simples e escreve várias, 99 exatamente, variações dessa mesma trama, dessa mesma história, nomeando-as de nomes muito variados, porque ele vai seguindo diferentes estilos. Soneto, por exemplo, versos livres, enfim, maneiras de contar mais rimadas e poéticas, outras em prosa, outras usando ali anagramas, experimentando combinações bem variadas, né, de modos de contar essa história, esse enredo básico de uma personagem que vê outra dentro de um ônibus, depois quando ele desce reencontra essa mesma figura na rua, enfim, é uma cenazinha assim cotidiana que vai sendo pintada por diferentes cores, seguindo estilos assim mais assustadores, mais grotescos, mais singelos, mais infantis, entende? Para realmente mostrar as possibilidades. A história em si importa um pouco menos, mas as possibilidades são as variações dessa história que contam, e não é a única obra dele em que ele faz isso. Ele participou, eu também falo nesse vídeo, de um grupo bem interessante, o Oulipo, que se reunia em Paris, enfim, durante alguns anos. Foi um grupo aí muito ativo, formado por pessoas de várias aí formações, várias, né, áreas de atuação, enfim, e que queriam justamente desenvolver esse tipo de trabalho, de uma escrita que explorava bastante alguns recursos gramaticais, se impunha algumas regras e restrições para poder escrever uma determinada história sem usar vogais, sem usar determinada consoante, sem usar determinada rima, ou necessariamente usando-as. Enfim, é um trabalho aí bem interessante que vale muito a pena conhecer. Então esse é o enredo. É a observação do narrador deste jovem com este chapéu, mais ou menos desta idade, que sobe num ônibus e que depois desce e vai ser visto conversando com um amigo em frente a essa estação, sobre um botão no seu sobretudo. O número 2, o segundo vídeo mais assistido, né, daqui do canal, é um vídeo de finzinho de ano, que eu já estava escolhendo os últimos livros para os últimos vídeos e me deparei com uma coletânea de contos da escritora britânica Virginia Woolf, de que eu gosto bastante. E eu falo de um conto em que há o protagonismo de um espelho, enquanto um objeto dentro de uma casa que traz o reflexo de uma figura feminina, que é a proprietária ali daquela casa, né, daquele espaço, em que muitas reflexões acontecem. E quase todo conto a gente imagina qual o seu passado, que história ela tinha, as suas antigas amizades e os seus antigos amores, e a gente imagina que talvez essa história fosse uma história cheia de aventuras, muito intensa,
Só que no finzinho ali da história tem a imagem verdadeiramente refletida dela, quando ela retorna da sua ida ao jardim para colher flores, e aí ela regressa e entra, né, passa pela porta de entrada aí desse vestíbulo onde está colocado o espelho, e tudo é colocado em questão, colocado em xeque, porque a gente percebe que poderia não ser nada daquilo, e que a vida dela poderia ter sido muito mais triste e deprimida do que poderia parecer, porque as cartas ainda estão sobre a mesa, não foram lidas, não são tantas cartas quanto a gente imaginaria. Então tem uma relação de uma perspectiva de alguém da sala que vê os reflexos que esse espelho vai produzindo, dentre eles o reflexo dessa mulher que sai, depois entra novamente, e como isso mais ou menos acontece. Eu falo um pouquinho da figura do espelho em várias obras, na verdade, não que eu cite especificamente, mas a gente sabe que na própria pintura, fotografia explora muito esses efeitos do espelho, a questão do reflexo, né, distorcido ou não, acompanha bastante a história da arte. Não sei se essa questão do espelho tem um certo apelo, enfim, uma certa familiaridade. Então também foi um vídeo que chamou aí bastante atenção dos nossos frequentadores aqui da casa. Então também deixo a referência dele aí para que vocês assistam quando tiverem um tempinho. A frase final que arremata o conto é a mesma frase introdutória, a frase do início. Ninguém deveria deixar espelhos pendurados em casa. Assim como não se devem deixar abertos talões de cheques ou cartas que confessem algum crime horroroso. É a mesma frase que a gente encontra algumas páginas depois, ao final do conto. Ninguém deveria deixar espelhos pendurados em casa. Pois bem, e para finalizar, na primeiríssima posição aqui no nosso canal, um vídeo que realmente me surpreendeu, que foi bem recebido e muito assistido, é um vídeo em que eu falo do trabalho de Clarice Borian, com o bordado de folhas de árvores nativas brasileiras, porque eu ganhei uma folha dela, feita pela equipe dela, com a palavra vida bordada, e que está guardada aqui na minha casa com muito carinho, inclusive em meio aos meus livros na minha biblioteca, e vez ou outra eu me deparo com essa folha, com esse trabalho, eu leio essa palavra, um mundo de coisas acontece dentro de mim, na minha cabeça. Eu acho que é legal a gente ter não objetos necessariamente externos, mas certas memórias que quando vistas, né, quando de certa forma olhadas, fazem com que a gente se lembre de quem a gente é ou em quem a gente se transforma o tempo todo. Então foi assim um presente muito carinhoso que eu ganhei da minha mãe e que me ajudou muito numa determinada fase da minha vida. E eu falo isso no vídeo, da gente ter passado e ainda estar enfrentando um momento de desafio à vida o tempo todo, muito grande. Não que a vida não que a vida não seja sempre, claro, um desafio, no sentido de que é sempre uma tentativa nossa de querer vivê-la de forma feliz o tempo todo, de forma intensa, enfim, e isso é inviável, é impossível. Tem outros vídeos, inclusive, aqui no canal, um deles vou deixar referenciado aqui no card, em que eu falo um pouquinho de um documentário que eu conheci há pouco tempo, intitulado Renascer, de direção do Anthony Shanna. E esse documentário também mexeu muito comigo, assim como a Folha, da Clarice Borian, porque são imagens, são algumas entregas que eles fazem ao público e que nos permitem pensar justamente sobre esses desafios, sobre os nossos dilemas, sobre alguns problemas,
e que não devem ser vistos necessariamente só como problemas, que nós temos que ainda assim, nesse processo já tão desgastante de isolamento social, de uma rotina atrapalhada, né? De uma rotina, na verdade, interrompida e radicalmente modificada, de tantas carestias e carências que a gente enfrentou, da tentativa de ajudar uns aos outros, nem que seja pelo telefone, usando algum aplicativo, enfim, para a gente manter um certo contato. Eu sei, é um momento difícil, mas a Folha da Clarice e o documentário, né, que eu resenhei aqui, enfim, são obras que permitem que a gente não esqueça que existe uma vida para ser vivida e que essa vida é bela. No caso da Folha, muito bela em razão do bordado desse trabalho artesanal. E no caso do documentário, faz com que a gente ouça muitos entrevistados falando que essa vida, que às vezes a gente vê como tão difícil, tão lamentável, tão aquém do que a gente espera ou do que os outros esperam também da gente, é uma vida mais simples do que a gente imagina e que vale muito a pena, claro. A natureza tem o seu ritmo próprio, a gente sabe, né? Então eu gostaria de mostrar a vocês aqui uma folha maravilhosa, toda trabalhada e bordada pela Clarice Borian. Não sei se vocês conhecem o trabalho dela. Essa tá aqui protegida, claro, numa caixinha de acrílico. Tem quem deixe na casa, decorando sobre algum móvel, em algum ambiente, enfim. Aqui tem a possibilidade de colocar na parede, se quiser, deixar sobre um móvel, enfim, né? Usa ou não a proteção aí de acrílico, né? Que vem só para que evite poeira e que atrapalhe aqui, digamos assim, toda a beleza dessa folha bordada pela Clarice. E esses foram os 3 maiores sucessos da nossa Casa na Arte até aqui. São esses os 3 vídeos que mais atraíram a atenção do público. Então, se você ainda não assistiu, é um convite para que assista. E para que também esteja sempre aqui para o próximo Top 3, um convite para que se inscreva no canal, para que sempre faça comentários e, por favor, me mande sugestões para os próximos vídeos. Muito obrigada pela atenção e até a próxima!